Então esse aqui é para funcionar.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga, o nosso querido Bertprev, responsável pela nossa futura aposentadoria. Primeiramente, quero agradecer a todos os participantes pela oportunidade de me apresentar e apresentar o Bertprev para todos vocês. Eu sou o César, sou servidor desde março de 1995, sou fiscal concursado de carreira e atualmente sou o presidente do Bertprev, desde fevereiro de 2019. O Bertprev foi criado oficialmente em março de 1998 e depois, em 2002, foi estruturado e adaptado para as novas legislações federais. Com o passar do tempo e algumas melhorias, onde principalmente ter uma vida própria, alcançamos conquistas importantes no cenário nacional. Obtivemos a certificação do Progestão do nível 2 e recentemente conquistamos a nota A no ISP, que é o Indicador de Situação Previdenciária, que é emitido pela Secretaria da Previdência, que nos qualifica hoje como referência nacional em RPPS do nosso segmento, da nossa categoria. Bem, hoje estamos iniciando uma nova era para a nossa Previdência. Teremos hoje o primeiro seminário de educação previdenciária. A partir de hoje estaremos implementando um programa de pré-aposentadoria e teremos novas oportunidades de novos eventos, seminários, lives, enfim, uma série de programas que serão voltadas principalmente para os servidores próximos de sua aposentadoria. Teremos seminários anuais e também faremos pelo menos 2 vezes por ano. Estaremos compartilhando com vocês as informações sobre os RPPS e principalmente informações sobre a sua aposentadoria, para que vocês tenham cada vez mais conhecimentos e que também participem cada vez mais da nossa administração. O Bertprev quer chegar junto, quer ter você próximo de nós. Agradecemos em nome do Bertprev, muito obrigado e que todos tenham um ótimo seminário. Bom dia a todos. Esse foi o vídeo aí do presidente do Bertprev, do Instituto de Previdência de Bertioga. Eu quero dar um bom dia a todos vocês que estão participando com a gente dessa live de hoje. Já queria pedir desculpas pelo problema técnico. Foi tentado aqui, a equipe técnica tentou habilitar o chat, mas não foi possível habilitar o chat. Essas coisas acontecem em cima da hora, né? Estávamos aqui tudo pronto e verificamos esse probleminha técnico, por isso foi gerado outro link. Quem entrou no link anterior viu que tinha um novo link aqui na descrição, nos comentários do vídeo anterior para a gente chegar até aqui. Mas de qualquer forma, conseguimos aí iniciar a transmissão. Estamos solucionando, se não solucionar o problema do chat até o final, já deixo aqui aberto para vocês, já vou colocar aí na tela para vocês, tem aqui um número, o WhatsApp do Instituto de Previdência lá. E aí eles vão analisando lá as perguntas que chegam e vão reencaminhando para nós. É 13 3317 5981. 13 3317 5981. Está aqui na descriçãozinha. Então, se você quiser e tiver pergunta e não conseguir encaminhar pelo chat, pode mandar pelo WhatsApp. O importante é que a gente consiga atender todas as dúvidas de vocês. Então, a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre a nossa Previdência, sobre a Previdência Municipal, os desafios na gestão do regime próprio de Previdência Social. E eu quero deixar vocês bem à vontade. A conversa de hoje é para que a gente entenda um pouquinho sobre o funcionamento. Eu quero parabenizar o Instituto de Previdência para esse primeiro seminário de Previdência. São poucos institutos que estão fazendo isso, mas o Instituto aí de Bertioga está procurando cada vez mais melhorar e trazer qualidade à sua gestão. Vamos ter também programas de pré-aposentadorias aí a partir do ano que vem. Nós vamos ter atividades que devem trazer a educação previdenciária para todos os servidores. Afinal de contas, estamos preocupados quando vamos se aposentar, como se dará a minha aposentadoria, mas é importante também entender como que está indo a gestão do Instituto de Previdência, que será o responsável pela concessão desses benefícios.
Iniciando os nossos trabalhos, então, a gente vai falar sobre a nossa Previdência Municipal, os desafios na gestão, e quero aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a Previdência, um pouquinho sobre Seguridade Social. Quem fez o curso de Direito vai lembrar e vai ver lá, né, dentro do pilar da Constituição, a Previdência como um pilar da Seguridade Social. Outros são a saúde, assistência social. Não vou trazer aqui linguagem jurídica, linguagem muito técnica, mas a ideia é que você, servidor, não importa a sua profissão, não importa a sua formação, entenda o funcionamento de um Instituto de Previdência Municipal. E para isso a gente vai conversar um pouquinho e trazer primeiro o conceito de Seguridade Social, que está na Constituição Federal, e lá previsto, artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações que vai assegurar aos servidores direitos relativos à Previdência, à assistência social e à saúde. Por muito tempo tivemos aí a administração no regime próprio de Previdência de alguns institutos que tinham saúde em conjunto com a Previdência, por conta deste formato da Seguridade Social. Hoje já temos normas que não permitem essa administração, então não pode o Bertiprev, por exemplo, assegurar benefícios de assistência social ou benefícios de saúde aos servidores, mas apenas benefícios previdenciários. E aí, quando a gente fala de previdência, estamos falando e trazendo o conceito de previdência relacionado a algo que está dentro do pilar da Seguridade Social para assegurar ao trabalhador, contribuinte e aos seus dependentes os benefícios previdenciários quando assim ele precisar, ou seja, eu não posso mais trabalhar e, portanto, preciso de um benefício previdenciário, seja nas situações de incapacidade temporária, permanente, seja nas situações de idade avançada, seja nas situações de maternidade, reclusão, pensão por morte, esse era o conceito principal que a gente tinha, alguns benefícios que continua a administração dos regimes próprios e outros que foram agora trazidos de volta para os estatutos como licenças estatutárias. Essa é a visão, Seguridade, Previdência Social, e sobre isso que vamos conversar um pouquinho hoje, entender os desafios aí na gestão e entender um pouquinho desse fluxo e desses trabalhos que são desenvolvidos pelo Instituto e como que se dá aí a análise de aposentadorias e tudo mais, como que é pago o seu benefício, como vai ser pago o seu benefício, como que entra esse fluxo de recursos que entra como contribuição previdenciária dentro do Instituto de Previdência. A ideia aí que a gente queria conversar, primeiro, diferenciar regimes, nós temos regime geral, regime próprio, regime complementar. O regime geral, como o nome diz, serve para todos os trabalhadores em geral, os trabalhadores que não têm um regime próprio, sempre nessa regra de especialidade. Quem não tem um regime especial, o próprio, vai para o regime geral. E aí se inclui todos os trabalhadores na iniciativa privada, normalmente, os servidores que não são concursados, ou seja, aqueles seletistas, aqueles comissionados, ou os profissionais autônomos, profissionais liberais, também vai para o regime geral, que é hoje administrado por uma autarquia federal, que é o INSS. Então, o INSS é a autarquia federal que faz a gestão do regime geral de Previdência Social. Temos o regime próprio de Previdência Social, e aí quando a gente fala do regime próprio, é aquele destinado somente para o servidor titular de cargo efetivo. A União tem o seu regime próprio, o Estado tem o seu regime próprio, o município de Bertioga tem o seu regime próprio. Então, essa é a visão que nós temos que ter de regimes. Nós temos regimes distintos, com regras distintas. No regime geral tem uma lei específica, no regime próprio de Bertioga tem outra lei específica. Por isso é importante já entendermos desde já a diferenciação entre regimes para entendermos, olha, meu amigo aposentou com determinada regra. Ele é do mesmo regime que você? Não, então as regras aqui são distintas. Cada vez mais, é verdade, tenta-se aprovar legislações, regras constitucionais que vão aproximar esses regimes, que vão trazer proximidade a esses regimes. Mas o fato, e nós precisamos entender esses fatos, é que as regras ainda são distintas, trabalhado em legislações distintas. E temos recente o regime de previdência complementar. Digo recente para os municípios, recente para Bertioga, né? Alguns estados ou a própria União já tinham implementado o regime de previdência complementar, que é de adesão facultativa, para ajudar o servidor público a complementar o seu benefício previdenciário.
Então, o regime de previdência complementar é de adesão facultativa e é para aqueles servidores que ganham acima de um determinado valor e, portanto, eles vão receber um valor limitado no regime próprio e, acima desse valor, vão receber uma complementação do seu benefício. Ah, eu nunca ouvi falar disso. Então, vamos lá primeiro, vamos analisar essa situação rapidinho só para vocês entenderem, porque é um assunto importante que está agora acontecendo nos municípios. No finalzinho eu explico melhor, mas para que vocês entendam. Vocês, servidores de Bertioga, nenhum deles hoje está nesse formato de previdência complementar. Todos vocês têm só o regime próprio assegurado. E nesse sentido de regime próprio, quem ganha acima do limite que seria estabelecido como teto para regime próprio, não tem problema algum, continua contribuindo acima desse limite e continua tendo direito ao benefício acima desse limite. A gente explica mais detalhado à frente, no final da nossa apresentação, quando a gente trazer as regras constitucionais que foram implementadas pela Emenda Constitucional número 103, e aí a gente explica detalhadamente essa questão da previdência complementar. Mas nós temos então o regime de previdência complementar que complementa os outros dois regimes, tanto o geral como o próprio pode ser complementado com o regime de previdência complementar, regime que vocês ainda não têm e, portanto, o regime próprio ele abarca todas as situações e ele garante o benefício previdenciário para vocês na medida do valor que vocês recebem na atividade. Tudo bem? Continuando aqui a nossa apresentação, aí a gente continua aqui conversando com vocês e vem falar sobre sistemas de distribuição de recursos. Como que funciona, então, o recurso previdenciário que vai entrar no meu Instituto de Previdência? O que acontece com esse recurso? O que acontece com esse dinheiro que entra ali nos cofres, no fundo previdenciário? Nós temos um sistema de repartição e um sistema de capitalização. Isso é muito importante vocês entenderem, que é um assunto que está chegando aí nos municípios e quando falarmos de previdência complementar vai ser importante compreendermos essa diferenciação. Primeiro, quando a gente fala em repartição, é porque uma geração de trabalhadores contribui para pagar os benefícios da geração anterior. Significa o quê? Que, olha, os benefícios atuais estão sendo pagos com os recursos previdenciários que entram dos servidores que estão trabalhando. Então, eu sou trabalhador, estou trabalhando, contribuo para o regime próprio e esse recurso automaticamente é utilizado para pagar os benefícios atuais. Como que fica a minha aposentadoria? Eu não estou pagando para ela? No sistema de repartição, não. Esse dinheiro entra e já sai para pagar os benefícios da geração anterior. A geração atual, então, espera, né, cria a expectativa, ora, para que chegue lá na frente, no futuro, tenha trabalhadores contribuindo para o regime previdenciário para que você também tenha o direito à sua aposentadoria. Esse é o sistema de repartição que funcionou no país por muito tempo. E nós vamos explicar que ele ainda está funcionando em algumas situações. Nós temos o sistema de capitalização, que aí é diferente. Um grupo de trabalhadores contribui, é guardado esse dinheiro, preserva essa reserva financeira, cria o fundo previdenciário, para daí sim eu garantir os benefícios desse mesmo grupo que está contribuindo. Ou seja, nesse caso sim, eu contribuo para a minha aposentadoria. Nesse caso, correto, o valor que entra não sai, fica guardado para pagar o meu benefício previdenciário. Essa é a importância dos sistemas de repartição e de capitalização para que a gente entenda o funcionamento adequado dos regimes previdenciários. Quando a gente fala nesses regimes, precisamos entender como que se dá essa configuração. Eu estou olhando aqui o WhatsApp para ver se chegou já alguma mensagem, a gente está acompanhando aqui pelo WhatsApp, tá? O pessoal aí do Instituto pode ir mandando para mim as perguntas se chegar, que eu estou acompanhando aqui pelo celular. Olha, como que dá esse sistema então nos regimes previdenciários? Quando a gente vai para o regime geral de previdência, os fluxos dos recursos no regime geral é de repartição simples. O que significa isso? Significa que, olha, é formado um caixa, imagine essa caixinha aí como um caixa da Seguridade. Esse dinheiro que entra é necessário para pagar aposentadoria, para pagar pensões, para pagar auxílios, que ainda tem lá no INSS, benefícios da Seguridade Social. Opa, estranho, mas se você não sabe, os recursos previdenciários que entram no regime geral são utilizados para pagar a Bolsa Família,
para pagar o LOAS, por exemplo, que é um benefício assistencial, que ainda mantém no INSS essa mistura daquelas pirâmides que a gente conversou lá atrás, daquelas, na verdade, daqueles pilares que a gente conversou lá atrás, assistência social e previdência. Olha só, entra lá a contribuição dos segurados, como em qualquer regime, contribuição do empregador, o financiamento social, e aí nós usamos todo esse recurso para pagar a aposentadoria, pensão, auxílios e benefícios da Seguridade, que ainda tem lá no âmbito da União, no âmbito nacional, no âmbito do INSS. Isso gera problemas, gera muitos problemas. O INSS não captou recursos, não guardou recursos. E quando a gente fala, tem déficit ou não tem déficit no INSS, que é uma discussão que a gente sempre tem, eu digo para vocês, olha, o dinheiro que está entrando é suficiente para pagar os benefícios previdenciários, mas não dá para capitalizar esse recurso. O dinheiro entra e sai. Então a gente não tem um déficit que a gente chama financeiro, porque entra o dinheiro no caixa e esse dinheiro é suficiente para pagar os benefícios. Mas nós temos o déficit que nós falamos de atuarial. Por quê? Porque eu não consigo capitalizar esse recurso, guardar para garantir a essa geração atual que contribui ao INSS que eles tenham um benefício previdenciário no futuro. Esse é o grande problema do fluxo de recursos no regime geral. E aí nós falamos do sistema de repartição simples. Entra o recurso, sai o recurso. Como que funciona o fluxo do recurso, então, no regime próprio, administrado pelo BERTPREV? Olha, entra lá o nosso recurso, constitui um fundo previdenciário. Eu pago também a aposentadoria, eu pago pensões com esse fundo, eu pago auxílios, ou pagava auxílios, nós vamos ver que teve essa mudança aí, e uso também para as despesas administrativas. Fechamos? Esses auxílios que existiam eram previdenciários, nem eles existem mais. Trouxe para vocês entenderem o que funcionou até ontem, vamos dizer assim, antes da emenda 103. Trago aqui contribuição do segurado, contribuição do empregador, recurso financeiro. É suficiente? É suficiente, sobra dinheiro no fundo previdenciário e esse dinheiro então é investido e volta como rendimento financeiro. Nesse caso, o fluxo dos recursos no RPPS está mais próximo de uma capitalização do que no INSS. Por isso que vocês vão olhar o BERTPREV e perguntar aí para o pessoal do BERTPREV, falar quanto que tem de recurso? Eles vão falar, tem milhões. Né? Aí você fala, poxa, com esse tanto de dinheiro ainda está numa situação difícil? Tá. Por quê? Embora eu tenha dinheiro suficiente no caixa para pagar os benefícios atuais, que aí a gente está falando de equilíbrio financeiro, eu preciso trazer equilíbrio atuarial. Eu preciso que esse dinheiro entre e aí é feito um cálculo atuarial anualmente, vai analisar todos os dados dos servidores públicos. Você sabe que o cálculo atuarial vai analisar quando você vai se aposentar, quando você vai ter direito à aposentadoria. E o Instituto vai analisar isso. Daqui 30 anos, daqui 35 anos, o seu João, a dona Maria, vai se aposentar. E nesse período e nessa data, quanto dinheiro eu preciso para pagar o benefício para ele? Por quanto tempo eu vou pagar esse benefício? São perguntas que são feitas no Instituto e ele analisa o recurso que tem e fala, olha, por mais que a gente tenha dinheiro e pareça bastante, esse dinheiro não é suficiente atuarialmente, não é suficiente para pagar os benefícios no futuro. Por isso, a situação do Instituto de Previdência é, quando nós temos uma situação muito ruim em gestão, como aconteceu no INSS, não tem recurso suficiente para o futuro nenhum. Só tem recurso para pagar os benefícios agora, está entrando e saindo. Então eu analiso o quanto entra e uso o que entra para pagar os benefícios. Quando eu analiso situações de institutos de previdência dos regimes próprios, que normalmente vieram com uma gestão melhor, com uma gestão mais adequada, estão buscando a gestão cada vez melhor, aí eu tenho dinheiro para pagar os benefícios atuais e eu tenho algum recurso capitalizado, mas na maioria dos casos, em 95% dos institutos de previdência no país, ainda esse recurso não é suficiente atuarialmente. Ainda falta equilíbrio atuarial. Por isso vocês vão ouvir uma palavrinha que vai existir em todos ou quase todos os institutos de previdência no país, que chama-se déficit atuarial. Ou seja, falta dinheiro para pagar os benefícios atuais? Não. Mas eu prevejo que daqui 30 anos vai faltar. E por isso eu não tenho recurso capitalizado suficiente. Eu ainda tenho a mistura dos sistemas de repartição e capitalização. Para que a gente entenda, trouxe uma linguagem bem simples, algo que é muito técnico para que vocês entendam esse fluxo. Olha a importância então de uma boa administração
e o zelo e cuidado de analisar lá na frente. É difícil, muito difícil, chegar o gestor, o César, aí tem que chegar lá no prefeito e falar, prefeito, precisa pagar um aporte financeiro, uma alíquota suplementar, para que o Bertprev tenha dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias. E o prefeito olha a folha de pagamento dos inativos, das aposentadorias e pensões, e olha o recurso que está entrando mensalmente. E olha e fala assim, poxa, mas eu estou contribuindo para vocês mais do que vocês estão gastando com os benefícios. Como que você quer que eu aumente ainda mais? Porque a situação na prefeitura, na administração direta, ela é mais imediata do que no Instituto de Previdência. Olha, ele precisa de recursos para asfaltar a rua, para construir ponte, para reformar a escola, e você está dizendo que você vai querer um recurso para guardar para daqui 30 anos ter dinheiro no Instituto? Então a programação no Instituto de Previdência, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais planejada do que em outros órgãos públicos. E aí vem a dificuldade, a conscientização previdenciária que eu preciso ter, que você precisa ter, que o Instituto de Previdência precisa ter, e cada vez mais governantes estão sendo cientificados e vão entendendo mais desse assunto e compreendendo essa situação, o que é totalmente normal, e por isso eventos como esse vai ajudando a gente a entender o fluxo de recursos no nosso Instituto de Previdência. Olha, continuando aqui só para que vocês entendam, eu queria aqui com vocês bater um papo aqui, se a gente puder conversar um pouquinho, ó, tudo isso aqui então que nós falamos de fluxo de recurso, o que é feito no Instituto de Previdência? A gestão desse fundo previdenciário. Olha, conceder os benefícios, quanto dinheiro que entra, quanto dinheiro eu uso, como eu aplico esse recurso para garantir os benefícios futuros, é a gestão do Bertprev, é o que o Bertprev faz, logicamente, de forma muito resumida. Quando você fala de concessão de benefício, tem regras, tem lei, tem normativas, cadastro, eu preciso de cadastro dos servidores para poder fazer essa análise, eu preciso de política de investimento, eu preciso de um comitê de investimento, ou seja, tem um monte de detalhes dentro desse fluxo bem simples que eu trouxe para vocês, mas para que vocês entendam qual é o papel do Instituto de Previdência aí de vocês. E qual é o papel de vocês? Analisar se essa gestão está sendo feita adequadamente. E podem, inclusive, participar dos conselhos administrativo e conselho fiscal no Instituto de Previdência, ajudando nas diretrizes para essa administração e na fiscalização dessa administração. Vocês, servidores, podem fazer isso. Olha, continuando aqui no desafio da gestão, o que a gente imagina? Eu vou colocar até em tela inteira aí para vocês entenderem. Nós imaginamos assim, olha, eu, servidor público, vou lá e analiso o que eu quero para a minha vida. E aí eu imagino um caminho laboral, um caminho de trabalho que eu vou ter na minha vida. Então, o servidor público imagina isso aí, ó, eu tenho um caminho. O que eu me preocupo com esse caminho? Eu me preocupo com o início do meu trabalho, certo? Em algum momento eu sou admitido no município, então eu trabalhei lá fora, na iniciativa privada ou em outro cargo, não importa, e em algum momento eu passo no concurso. Passei no concurso, eu sou nomeado num cargo efetivo, e aqui, a partir daqui, o que eu me preocupo? Para fins previdenciários, com Bertprev, o que eu me preocupo? Com isso aqui, ó, aposentadoria. Quando e quanto eu vou receber de aposentadoria. Correto? É essa preocupação que temos, né? Me parece bem claro que é isso, e está certo, é o que o servidor quer. Né? Voltando aqui só para a gente entender, olha, o servidor público ele começa a contribuir para o Instituto e ele quer saber quando que ele vai obter um benefício previdenciário. O Instituto de Previdência, olha o caminho do Instituto de Previdência, a diferença. Entre o início e a admissão no município, por exemplo, já tem outras preocupações. Esse período de início de trabalho até ser admitido no cargo público, teve contribuição previdenciária, as contribuições foram feitas em valor compatível, as contribuições estão tudo certinhas para outro regime, tem documentos em relação a isso? Se tem, olha, se eu vou utilizar o seu tempo de contribuição anterior, eu quero então uma compensação financeira desse benefício. Volta aqui para mim, por favor. Olha, só para a gente entender, o Instituto de Previdência ele vai se preocupar com algo a mais. Se eu estou usando um tempo de contribuição de um período que eu tive lá fora, nós servidores só nos preocupamos assim, eu quero documento, eu quero certidão que eu trabalhei, eu quero 5 anos a mais para ajudar na minha aposentadoria. Para o Instituto de Previdência, cada 1 ano a mais aí que vem de fora, ou cada 1 dia a mais que vem de fora, é dinheiro. Por quê? Eu não estou preocupado somente com o valor que eu recebi de contribuição,
que constitui o meu fundo previdenciário, mas com o valor que eu vou gastar. É aquilo que a gente diz, você não se preocupa no seu planejamento financeiro, você não se preocupa com o recurso que está entrando mensalmente para você. Você se preocupa com isso, sim, mas com o valor que está saindo também. Pouco importa você falar, olha, eu ganhava 10, né? Vamos diminuir os nossos sonhos, vai. Eu ganhava 3 e agora eu ganho 5 mil. Do que adianta se o combustível está custando R$7, R$6,50, não sei quanto que está aí no município de vocês. Opa, eu gastava R$400 de combustível, R$600 de combustível e agora eu gasto 1.400. Então de 3 mil para 5 mil, esse aumento de salário não refletiu em poder aquisitivo meu nenhum, né? Aquele celular que eu queria, jamais, está longe de chegar. Então, é uma visão que nós temos na vida particular. Ora, no Instituto de Previdência, no regime próprio de Previdência, é igual. Se você está me dizendo que você vai trabalhar 15 anos no município e vai trazer 20 anos de fora, eu, instituto que recebi apenas 15 anos, é justo que eu pague o benefício integral para você? Então eu preciso desses 20 anos lá de fora. E aí vem esse problema que eu trouxe aí, primeira preocupação. Outros serviços, compensação previdenciária entre os institutos. Então já entra algumas preocupações aqui, ó, voltando lá na tela para a gente. Continuando aqui, ó, o que se preocupa o Instituto, então? A partir do momento que você é admitido no município, eu estou preocupado também com a fase de contribuições. Olha aqui comigo a fase de contribuições aqui. Quando a gente olha aqui a fase de contribuições, o servidor não está preocupado com isso. Quanto contribuir, como eu contribuir, quanto tempo, não está preocupado. Ele quer saber da aposentadoria, quando e quanto. O Instituto precisa se preocupar com isso. Porque se eu não tiver contribuição suficiente, eu não tenho o pagamento adequado. Aqui eu já me preocupo em aplicar esse recurso. Aí tem normas para isso, como eu disse. Aqui eu já me preocupo com a base de dados, com o recadastramento, com os dados dos servidores. Eu preciso saber, né, se o servidor aí ele é novo e tem muito tempo de contribuição, ele vai se aposentar cedo, eu vou pagar 20 anos de benefício, por exemplo. É uma preocupação. Estudo atuarial tem que ser feito, é feito anualmente. Eu tenho uma meta atuarial. Olha, o dinheiro que você aplica precisa render um valor específico. E essa meta atuarial cada vez está mais difícil de ser atingida por várias situações que vamos conversar aqui com vocês. Sem adentrar detalhadamente na situação do Instituto de Previdência, mas para que vocês entendam, essa situação que eu estou trazendo é um cenário nacional, inclusive, em relação aos regimes próprios. Para depois sim, agora eu me preocupo, ao invés de preocupar só com a aposentadoria, quando e quanto, com a fase de pagamento. Se eu recebi contribuições muito menores do que eu vou pagar, vai faltar dinheiro. E esse faltar dinheiro que não vai poder acontecer e nós vamos ter que se preocupar com isso. Nessa visão, então, a gente se preocupa que a base de contribuição previdenciária está relacionada ao cálculo, ou seja, eu contribuí sobre aquilo que eu vou levar, aí o servidor fala, sim, eu estou ganhando 5 mil no meu lerite, eu contribuí sobre 5 mil, eu quero me aposentar sobre 5 mil. Você contribuiu sobre 5 mil durante toda a sua vida laboral? Ah, não, foi no último ano. Ah, no último ano você pagou 5 mil e quer receber 20 anos 5 mil, será que o dinheiro dá? Então são os problemas que a Previdência enfrenta dos conceitos antigos que nós temos com os conceitos que precisamos aqui atualizar. Tempo de contribuição e o tempo de percepção. Quanto tempo eu contribuí e quanto tempo eu vou receber? Reajuste dos benefícios versus rentabilidade. Minha rentabilidade é menor do que eu tenho que dar de reajuste de benefício, por exemplo. São as dificuldades que a gente tem. E aí entra toda a necessidade de equilíbrio dessa fase de pagamento e de contribuição. E a pensão por morte, como que fica aqui? Que já não é nem algo que dê para capitalizar, não dá para eu analisar, olha, você vai morrer no dia tal, então me paga tanto de contribuição. O servidor entra, um ano depois ele vem a falecer, infelizmente vem a falecer, e aí o dependente, o seu cônjuge, seus filhos, vão ter direito a uma pensão por morte. Como que eu pago isso? Então, são as dificuldades e os desafios na gestão do regime próprio. Vamos continuar aqui e eu queria bater um papo com vocês aí. Ó. Vamos entender o cenário brasileiro, vamos fazer um papo aqui e entender a situação do Brasil, as situações e os desafios que nós temos na gestão. Primeiro, a necessidade de cadastro. Os cadastros inadequados vão atrapalhar o Instituto de Previdência. As reestruturações e promoções. Quando eu estou presencial e a gente está nesse novo formato, nesse novo normal, quando eu estou presencial, eu sempre pergunto, porque eu quero ver as mãozinhas levantadas. Quem quer aqui dobrar de salário? E o pessoal levanta as mãos. Quem quer uma promoção que te garanta mais 50% de remuneração? Todo mundo quer. Mas isso impacta a Previdência.
E aí nós vamos entender como que isso deve ser feito, como que a Previdência imagina que isso deve acontecer e como acontece na prática e os reflexos disso. Envelhecimento da população, do qual nós nem temos controle, isso não cabe a nós. Olha, cenário macroeconômico desfavorável, as famosas crises e as antecipações de benefícios. São problemas que a gente enfrenta e a gente precisa entendê-los aí dentro da gestão e são os desafios na gestão. São os problemas que a gente tem que conhecer da nossa Previdência Municipal. Aí vem as novas discussões, as novas leis e a própria reforma da Previdência, uma que aconteceu aí na emenda 103 de 2019, desde 13 de novembro de 2019 tivemos reformas. Vou conversar com vocês para analisar aquilo que já foi feito, inclusive pelo município, que se aplica automaticamente para os municípios, tudo bem? Vamos lá, o que eu quero que vocês entendam? Conversando primeiro sobre o cadastro inadequado. Olha aí a minha linha do tempo, fiz uma linha do tempo aí para vocês, e a gente faz um cadastro. Cadastro simples, igual você faz lá na Telefônica, lá na Claro, lá em alguma loja que você faz aquele crediário, né? Ainda tem isso, né? Cadastro inadequado. Eu vou lá e analiso, olha, a servidora nasceu dia 30 de julho de 1973. Ok. Ela é viúva, ela foi nomeada em 10 de julho de 2003. Eu coloquei entre parênteses ali qual a idade e qual o tempo que ela tem da nomeação. Ela é um auxiliar administrativo e é o primeiro emprego dessa servidora. Olha o que o cálculo notarial faz. Ele não faz para um servidor, ele faz para todos. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma espécie de cálculo notarial para um servidor, só para que vocês analisem o impacto de um servidor. Então, primeira coisa, primeira situação, o que o atuário faz? Ele analisa esses dados e com base nesses dados ele chega para o Instituto de Previdência e fala, olha, não essa servidora, ele analisa todos os servidores, mas eu vou analisar só essa. Essa servidora entrou, então, em 10 de julho de 2003, ela vai se aposentar com 60 anos de idade, porque de 2003 até 2033 vai dar 30 anos de contribuição nas regras atuais. Essa servidora, então, vai ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Vou lá e analiso a expectativa de vida conforme tabela do IBGE, não estou aqui inventando e nem matando a servidora aqui, mas segundo o IBGE, a expectativa de vida ao nascer, e essa expectativa eu peguei ao nascer, mas ela muda de acordo com a idade, então se você já tem uma idade mais avançada, a expectativa é maior. Mas a expectativa ao nascer é 75 anos, isso é a expectativa média do brasileiro. Se a gente entrar em detalhes, a mulher vive 7 anos mais e tudo mais. É só para o nosso cálculo. Fiz da forma mais simples possível, com menos impacto ainda, tá? Então, em 2048, essa servidora iria falecer. Qual que é a visão que o cálculo notarial traz? Olha, eu vou ter 30 anos de contribuição e eu vou ter 17 anos aqui de pagamento do benefício, tá? É essa a visão que o cálculo notarial... Na verdade, vai dar 15 anos aí, gente. Eu mudei ontem que eu atualizei esse cálculo, então me perdoe aí. 15 anos de pagamento. Então, 30 anos de contribuição, 15 anos de pagamento. 30 anos contribuindo com 11, agora 14% aí no município de vocês já, 14% mais uma alíquota do município, por exemplo, e 15 anos de pagamento do que eu quero? 100%, né? Será que a conta aqui já fecha? Aí, o meu cadastro foi inadequado, não foi bem feito. Aí eu vou lá para o meu cadastro, vamos revisar esse cadastro? Vou revisar. A servidora nasceu em 30 de julho de 1973, está correto isso aqui? Opa, está certo, ninguém errou a data de nascimento. A servidora é viúva? Ela era quando ela ingressou em 2003, mas você acha que ela ia ficar solteira? Desde 2003 até 2033, é evidentemente que ela casou. Ela casou e eu não atualizei o cadastro. Olha o problema de não atualizar esse cadastro. Vamos ver daqui a pouco. Foi nomeada, não errei a data de nomeação. Mas o cargo auxiliar administrativo eu errei, ela era professora. E não era o primeiro emprego dela. Ela tinha 10 anos no estado como professora. Só com erros de cadastro, dados simples, mas erros grosseiros, logicamente, que eu estou trazendo, importantes. O que muda na nossa tabela? Olha, não muda nada a data de ingresso, ok. Olha, mas a idade de 60 anos, que é o que a gente tinha ali, ela vem aqui para 50 anos. Porque é professora, a professora vai aposentar com 50 anos de idade. Poxa, mas o tempo de contribuição dá? Dá, porque vai vir 10 anos do Estado, ela vai ter mais 20 anos aqui, dá 30 anos de contribuição. Então eu tenho 20 anos de contribuição para o regime próprio.
Aí vem a preocupação, o Instituto de Previdência vai ter que buscar essas 10 anos de contribuição do Estado. E aí fica a discussão, eles vão dar os 10 anos ou só os 5 anos, porque precisa de 25 anos de contribuição. Tudo isso gera um monte de discussões, problemas, dificuldades. Mas está aqui, 20 anos de contribuição. Opa, aposentei com 50 anos de idade. Tá bom, diminuiu 10 anos de contribuição, você busca lá no Estado. É só isso? Não. Diminuiu 10 anos de contribuição, mas aumentou 10 anos de pagamento. E agora eu vou pagar por 25 anos. O que eu ia pagar por 15 anos de benefício, agora eu pago por 25, porque a data do óbito não muda. A expectativa da data do óbito, ou tabela do IBGE de expectativa de vida, não muda. Está lá, 75 anos. Tá, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, não importa. A média é essa, a situação da tabela do IBGE é essa. É evidentemente que aqui, se a gente analisar a expectativa de alguém com 50 anos em Bertioga, isso vai para 80, tá? Vai para 82. Tá? A situação é diferente local e a situação é diferente conforme eu vou avançando e saindo de algumas faixas de riscos ali, eu vou avançando e aí vai aumentando essa expectativa. Tá? Então olha a situação, 20 anos de contribuição, 25 anos de pagamento. A conta fecha aqui? Não, a conta não fecha. Então primeira situação, cadastro, é importante ter um cadastro adequado. Opa, eu falei que ela casou, mas lógico que ela casou com o maridão 10 anos mais novo. Casou com o maridão com 65 anos, quando ela tiver com 75. Faleceu com 75. Acabou o pagamento? Não. Mais 10 anos de pensão por morte aqui. Por quê? Se a expectativa for 75, 65 vai até 75, mais 10 anos aí de pagamento. Olha, 20 anos de contribuição, 35 anos de pagamento. 20 anos de contribuição com 14% mais a alíquota patronal, com 35 anos de pagamento de um benefício que eu quero 100%. Essas são as dificuldades na gestão do regime próprio. Vamos continuar aqui? A mesma servidora pública. Olha a situação do cadastro dela aqui. Coloquei aqui a data que a gente tinha feito, a fase. Vou voltar àquela fase natural, lá, aquela fase que estava lá de pagamento, que a gente acabou de analisar. 20 anos de contribuição, 25 anos de pagamento. O maridão, que a gente analisou com a pensão, são 35 anos de pagamento. Olha em valores. R$2.000. Vou imaginar que ela entrou ganhando 2.000 e saiu ganhando 2.000. Não vou atualizar esse valor, tal. Vou analisar que não houve essas distorções. A gente sabe que normalmente o servidor vai ganhando adicionais, vai tendo promoções, progressões. Vamos imaginar que ela entrou ganhando R$2.000. Me ajuda aqui, me acompanha aqui com o cálculo. R$2.000. Estou falando de 20 anos. Cada ano há 13 meses de contribuição, porque tem o 13º, né? Então são 12 meses mais o 13º. 20 anos vezes 13, 260 meses. 260 meses, se eu calcular isso, 260 vezes 2.000 vezes 14%, essa servidora contribuiu com R$ 72.800 para o Instituto de Previdência. O município, vamos pensar que o município está pagando 28%, o dobro do servidor, eu coloquei aqui. Dá mais R$ 145.000, um total de R$ 18.400 de contribuição previdenciária recebida nesses 20 anos. Minha servidora não vai aposentar com nada mais que isso, ainda estou num cálculo bem tranquilo. Olha, vai aposentar com uns R$2.000. Quanto tempo eu vou pagar? 25 anos, 25 vezes 13, 325 meses. 325 vezes 2.000, R$650.000. Uma servidora, R$650.000 e ela pagou R$218.000. Qual é o déficit? R$438.600. Volta aqui comigo. Quase R$500 mil um servidor pode trazer, né, no caso do exemplo, de prejuízo para o Instituto de Previdência. Veja, está entrando o recurso e ela não se aposentou ainda. Então o que o Instituto tem? R$218.000 lá. Ela não se aposentou ainda. Então a visão que a gente tem agora é, olha, o Instituto tem dinheiro. Se eu transformar isso aqui em 10 servidores, eu estou falando de 1 milhão. Com 100 servidores, eu estou falando, né? Eu estou falando de 10 milhões. Então, é muito dinheiro, 10 milhões. Mas quando eu for pagar esse benefício, pega de novo lá o déficit agora e multiplica por 100. Né? Nós temos um déficit muito alto. Um déficit muito alto em relação a essas situações. Então, a dificuldade aí de um cadastro inadequado. Olha, vamos brincar com as reestruturações, por exemplo. As reestruturações inadequadas, impróprias. O que a gente tem que imaginar no serviço público? E é adequado, é justo. É justo isso aí, ó. O servidor começa com a fase de contribuições, né? Ó, que se você olhar aqui no nosso trajeto inicial aqui, a fase de contribuições, ele começa a contribuir aqui
e vai subindo na carreira, natural, tem que subir. Então eu começo ali com 2.000, 2.200, 2.300, 2.400, vou tendo reajustes, vou tendo adicionais e vou subindo devagarinho na carreira. Conforme eu vou subindo, eu vou aumentando as minhas contribuições. Essas contribuições são aplicadas como investimentos, voltam como investimentos, eu guardo um recurso suficiente para chegar lá no final da minha carreira, eu peguei o último valor ali e mantive agora a fase de pagamento. Essa é a ideia. Agora, o que acontece se eu contribuo sobre 2.000 a vida inteira e quando chega lá na fase de pagamento, eu dobro de salário, eu vou para 4.000. Olha, fase de pagamento e a fase de pagamento agora foi lá para cima. Só mudou na fase de pagamento. Na atividade eu não recebi contribuições sobre 2.000. Eu recebi, aliás, sobre 4.000, eu recebi sobre 2.000. Mas na aposentadoria eu quero uma aposentadoria maior. Trouxe exemplo aí, olha, o servidor ganhava 2.000, 30 anos de contribuição. Esse servidor eu trouxe um tempo maior. 13 meses, então dá um total de 390 meses. 28% de alíquota. Vai contribuir 18.400. 28, né, que é 14 mais 14 aqui eu trouxe uma alíquota menor, mas mesmo que a gente aumente, vocês vão ver que vai dar um impacto. Nessa condição, se eu aposentar essa servidora, ao invés de 2.000, aposentar ela com 3.500, estou considerando que eu vou receber 30 anos de contribuição e pagar apenas 10 anos. Olha, bem desproporcional em relação ao exemplo anterior. 30 anos de contribuição e 10 anos de pagamento. Olha a situação. Se ela foi para R$ 3.500, teve uma promoção, teve uma reestruturação que no último mês ou nos 6 últimos meses que antecede a aposentadoria aumentou o valor do salário dela e ela aposentou com 3.500, eu estou falando de R$ 455.000 de pagamento. Posso piorar bem esse exemplo e vocês que estão fazendo o cálculo aí comigo conseguem visualizar. Se aumentar um ano aqui, já aumenta o déficit. Então eu estou trazendo exemplos para vocês entenderem a importância de um cadastro adequado, a importância de quando fazer uma reestruturação, não dá para dar tudo de uma vez para o servidor, principalmente aqueles que estão em fim de carreira, porque isso vai quebrar os cofres. E quando quebra os cofres do Instituto, quem vai pagar a conta? O município. Aí vai chegar uma hora que o município vai dizer assim, não tenho dinheiro para dar reajuste, porque eu estou pagando aposentadorias. Então, gente, não adianta, eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu, ou eu quero que aumente, ou eu quero que aumente a minha aposentadoria. Não adianta se a gente não vai ter dinheiro, precisa fazer isso de uma forma equilibrada, sustentável. Tudo reflete lá no final na aposentadoria. Então, reestruturações, tem que ter esse cuidado. Fora isso, gente, vem os desafios externos. E aí, quando eu trago desafios externos, eu trago aqui para vocês o envelhecimento da população. Olha, trouxe aí, em 1975, a gente tem o que nós chamávamos de pirâmide etária. Nós tínhamos aí uma classe até os 35, 40 anos, aí nós temos muitos trabalhadores, muitas pessoas trabalhando, e a partir aí dos 45, 50, a gente já vai diminuindo as pessoas mais velhas, os idosos. Então nós tínhamos a pirâmide etária. O que acontece, gente, que é natural, quem está ali embaixo de 0 a 4 vai subindo nessa pirâmide, ou seja, aquela quantidade de trabalhadores vão se tornando mais velhos. E essa pirâmide vai mudando. Olha, em 1980 a gente já muda o cenário dela, a gente já vai chegar ali com uma base menor e vai aumentando o meio dela. Quando a gente vem para 2010, eu já nem posso chamar mais isso de pirâmide. Eu já tenho uma base menor do que o meio. Ou seja, está nascendo menos pessoas, eu tenho bastante trabalhadores em 2010 e já um aumento de aposentados. Qual a dificuldade 2010 que eu trouxe e a previsão de 2060 é que aquela classe que está no meio, que é a maior, vai subir. E aquela classe que está lá embaixo, cada vez nascendo menos pessoas, vai subindo também. Então eu tenho menos trabalhadores para mais aposentados. Essa é a dificuldade do envelhecimento da população e é algo que não é nosso controle, são desafios externos. Olha a situação aí no meu exemplo aqui, ó. Acompanha comigo. O que eu tinha lá no começo da pirâmide? Ó, eu tenho 10 pessoas aqui no meu exemplo aqui, se vocês contarem, eu acho que tem 10 aí. 10 pessoas trabalhando e eu tenho 3 aposentados lá na frente. 10 pessoas trabalham, 3 aposentados. Vamos fazer um cálculo simples, bem ridículo, só para a gente entender o cálculo. Ó. 10 pessoas trabalhando, ganhando 2.000, eu tenho uma folha de 20.000. 20.000 vezes 28%, que é 14 mais 14, que eu estou usando as alíquotas mínimas, R$ 5.600.
mais os rendimentos, os investimentos que eu faço com esse dinheiro, por mês eu recebo 5.600 e ganho mais uns R$ 400, vamos pensar assim, de investimentos. Tenho 3 aposentados, portanto, esses valores de contribuição são suficientes para pagar 3 benefícios de R$ 2.000, R$ 6.000. Tá aí. Essa era a visão que eu tinha no começo da pirâmide, naquela situação que a gente viu de 1970 até 1980 aí, essa situação. Aí o que acontece se eu aumentar 3 aposentados? Já não fecha a conta. O que acontece se eu diminuir, por exemplo, 4 trabalhadores? Aí eu tenho uma dificuldade muito maior e aí que eu preciso prever como que eu vou guardar esse dinheiro, como que eu vou sustentar o regime previdenciário. Essa é a situação que nós estamos enfrentando nos desafios externos. Envelhecimento da população, então, primeiro desafio. Outro desafio importante aqui, vem comigo, aumento da expectativa de vida. Quando a gente fala aí do aumento da expectativa de vida, nós estamos falando dessa tabela. Em 1945, e vocês vão sempre decorar, porque em 1945 a expectativa média ao nascer era 45 anos. Por isso que você fala assim, poxa, que estranho, quando eu tinha a minha avó, o meu avô, com 55, 60 anos, eu olhava para eles e falava, olha, eles são velhinhos. E hoje eu estou com 50, 55 anos e eu olho para mim e falo, eu não sou velho. Né? Não é porque você não quer se chamar de velho, é porque realmente você não é, mudou. Lá em 1945, 45 anos já era um idoso, já era alguém morrendo. Em 82, 62 anos. Se a gente chegar em 2020, e aí 2018 a 2020, analisem aí e vejam que diminuiu essa expectativa, que vinha sempre aumentando, diminuiu por conta, infelizmente, da pandemia do novo coronavírus. Aí a gente passou por essa situação, acredito que estamos passando por essa situação tão difícil e, graças a Deus, está acabando essa situação. Mas lá em 2020, portanto, a expectativa é 75 anos. Veja como a expectativa aumenta. A expectativa vem aumentando. Se a expectativa vem aumentando, nós temos algumas preocupações. A emenda constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98, foi a que trouxe as regras dos benefícios previdenciários que você tem, que eu tenho. As regras que nós utilizamos hoje. Aquela regra que você já tem em mente. Mulher, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade. É o requisito para aposentadoria para a mulher. Se for professora, 25 anos de contribuição, 50 anos de idade, 5 anos a menos. O homem, 65 de contribuição, 60 de contribuição, 35 de contribuição, 60 anos de idade, gente, me perdoe. 35 de contribuição, 60 anos de idade. O professor, 5 anos a menos, tanto no tempo de contribuição como na idade. Essa é a regra que a gente tem ainda vigorando aí em Bertioga, embora a gente já teve municípios que passaram por transformações. Quando a gente analisa essa situação, veja, em 98, que a expectativa era 67 anos, eu tinha esse cálculo. O homem com 60 anos ia aposentar e, portanto, ia receber 7 anos de benefício, porque a expectativa dele era 67. A mulher ia aposentar com 55 anos e ia receber o benefício por 12 anos. Essa era de forma bem simplista, geral, para a gente visualizar esses problemas. A regra mudou? Não. E a expectativa de vida mudou? Mudou. Quem quer viver mais? Todos nós. Quem quer pagar mais para a Previdência para que ela seja sustentável? Ninguém quer. Então é algo que a gente precisa visualizar. Olha, se em 98 eu tenho esses requisitos e agora eu estou vivendo, né, até 2018 eu estava dizendo 10 anos mais, agora eu tenho que diminuir 2 anos, estamos vivendo 8 anos mais, eu trago a situação de hoje aqui e estou olhando, eu tenho um homem com mais 15 anos de pagamento e a mulher com mais 20 anos de pagamento. Ou seja, eu pago 8 anos a mais de benefício previdenciário sem nenhum aumento do tempo, das idades, e agora teve um aumento pequeno na alíquota previdenciária. Então, isso é suficiente? Isso está dando, é suficiente para que a gente mantenha e sustente o regime previdenciário? E por isso que eu chamo de desafio externo. Porque viver mais é algo que não é do controle do Instituto de Previdência. O pessoal está vivendo mais e ele precisa ser um pouco da área de economia, né? Olha, gente, não adianta, estamos vivendo mais, não vai ter dinheiro para pagar a conta, não adianta a gente ficar forçando a barra, eu quero o meu, porque vai chegar uma hora que não tem dinheiro. Vai chegar uma hora que o município, como já existem municípios, eles vão estar aqui com previdência e aí ou eles simplesmente vão dar o calote
ou eles não vão dar reajuste para os servidores ativos, ou seja, vai desestruturar todo o município. Não dá para fazer mais nada, só dá para pagar a folha de pagamento de ativos e a folha de pagamento de inativos. Acabou o dinheiro. E essa situação a gente precisa verificar, tomar cuidado, analisar, fazer um sistema mais adequado que capitalize todo esse recurso. Outros problemas que nós temos aí, desafios externos. O cenário macroeconômico desfavorável. Quando a gente analisa a situação a nível Brasil, a gente passa crise atrás de crise. Se você analisar e procurar aí, não sou eu, está escrito lá, se você procurar hoje tabelas que analisam, por exemplo, o PIB brasileiro, nós vamos ver que nós, nos últimos 60 anos, esse ano a gente teve um menor crescimento. Nos últimos 10 anos foi o que o Brasil menos cresceu. E essa é a situação que nós estamos enfrentando aí com o cenário relacionado aos nossos investimentos, relacionado à inflação que vem voltando de uma forma tão drástica e pesada. Né? Essa é a situação que nós enfrentamos quando aumenta o combustível e não aumenta o nosso salário. Né? Que você deve estar pensando nisso hoje. Então, imagine o Instituto de Previdência que tem que pegar aqueles recursos, aplicar os recursos e obter o resultado em relação a esses recursos. Aí vem a meta atuarial, ele não consegue atingir a meta atuarial por conta do cenário macroeconômico desfavorável. Ainda que ele tenha dinheiro, ele aplica esse recurso e não volta. Foi-se o tempo em que a poupança rendia 0,5% ao mês. Né? Então, lógico que poupança era o menor investimento que se tinha e ainda assim dava um retorno maior hoje. Que se eu tivesse 0,5% ao mês hoje, talvez seria até mais fácil aí, né? O César deve estar nos ouvindo aí, seria mais fácil o 0,5% ao mês lá na poupança de antigamente do que hoje aplicar em vários fundos de investimento, estudar, aplicar em título do governo, etc. O que nós ainda não conseguimos atingir, o que nós tínhamos lá atrás. Então tudo isso dificulta. Olha, vem paralelo a isso algo que eu considero até contrário a toda a Previdência. Entendo a situação de alguns servidores, mas é contrário à própria Previdência a antecipações de benefícios. Eu coloquei aí foto, por exemplo, de servidores da área de saúde para a gente entender, e eu preciso discutir com vocês. A gente precisa saber, eu quero me aposentar, ok, mas vamos entender esse cenário? 25 anos de contribuição sem nenhum critério, sem nenhum outro requisito. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um dentista que começou a trabalhar com 25 anos de idade, ele vai trabalhar 25 anos e vai se aposentar. Ou vamos voltar. Eu me formei, por exemplo, com 22 anos, 5 anos do curso de Direito. Se um dentista se formar com 5 anos, com 22 anos ele passa num concurso, com 23, por exemplo, ele passa num concurso, 23 mais 25 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 48 anos de idade. Eu vou ter quanto tempo de contribuição? Eu posso ter aí os 28 anos de pagamento, por exemplo, se ele passar no concurso com 22, que é o que eu coloquei aí na foto. 25 anos de contribuição, e a contribuição é menor do que o pagamento, para 28 anos de pagamento. A conta não vai fechar, não tem como fechar essa conta. E é algo que a gente precisa ter compreensão disso. É algo que nós precisamos entender desses desafios externos. Para dificultar a nossa vida, vem as inseguranças jurídicas do país. Né? Cria lei, cria algo adequado, cria uma estrutura adequada, cria um equilíbrio financeiro e atuarial adequado, vem as interpretações judiciais, não, o servidor tinha no lerite, tem que pagar, vem as decisões judiciais e a dificuldade e os desafios na gestão do RPPS é equilibrar tudo isso. O que está na lei, o que a Justiça tem entendido como ser adequado, o que o nosso Supremo Tribunal Federal tem entendido como ser adequado, e todas essas dificuldades vai trazer para a gente os desafios. A necessidade de entender cada vez mais o nosso regime, o que o nosso regime precisa, o direito dos servidores e equilibrar tudo isso. É esse equilíbrio, gente, que nós estamos tendo dificuldade. Quando cada um e cada servidor ou cada pessoa olha para a sua necessidade sem se preocupar com o vizinho, nós vamos criando distorções. Porque sempre alguém vai exagerar para o seu lado e aí esse exagero para o seu lado vai trazer distorções. Exemplo disso, nós podemos analisar várias categorias, por exemplo, do qual eu falo, eu sei que dá polêmica, eu sei que o pessoal às vezes pode não gostar, mas eu gosto de dizer, por exemplo, se eu analisar lá um guarda municipal, que função importante do guarda municipal? É evidente, é importante e eu tenho que destacar isso. Por que eu tenho que aposentar ele mais cedo? Porque é importante? Então é o que a gente precisa analisar e repensar a Previdência. Se é importante eu aposento mais cedo, mas se eu aposentar mais cedo eu tenho dinheiro para isso. Então é importante, não, é porque ele tem um risco. Ele trabalha armado, ele tem, mas risco ele tem no primeiro dia.
Então, risco se indeniza. Se eu tirar ele mais cedo, não significa necessariamente que eu vou diminuir o risco durante os 25 anos que ele vai trabalhar, os 30 anos, de acordo com a regra que o pessoal está buscando. Então, são discussões que estão a nível nacional. O professor, vou aposentar o professor mais cedo. Por quê? Porque a sala de aula é terrível. Poxa, eu concordo, é terrível. Então, vamos melhorar a sala de aula, gastar com a sala de aula ao invés de gastar com a aposentadoria? Né? Então, são coisas que a gente precisaria pensar diferente. Há algum tempo no Brasil, desde a Constituição de 88, as pessoas foram para a rua reivindicar direitos sociais e nesses direitos sociais se preocupou muito com os direitos e não como pagar esses direitos. E gera todos esses problemas. Né? Eu não estou dizendo que não seria adequado, não seria perfeito, não seria o ideal, mas tem que ter recurso. É o que acontece, por exemplo, quando a gente chega em casa e os filhos chegam e falam: pai, olha, eu vi um novo computador ou um celular, esse celular aqui é ótimo, é excelente. Eu fui um filho bom, eu tirei boas notas, eu te ajudo, as minhas filhas lá ajudam a lavar a louça todos os dias. Que lindo, eu quero esse celular, pai. Merecem? Merecem, filhas, lógico que vocês merecem. Então você vai comprar, pai? Não, filho, eu não vou, porque se eu comprar, não tem comida. Né? Se eu comprar, não tem outras coisas que são mais importantes. Então a gente precisa fazer isso em casa e a gente precisa fazer isso também nos órgãos públicos, na administração. A gente precisa entender então que está lá o regime de previdência. Eu queria garantir vários direitos, queria, mas se eu garantir, vai ter sustentabilidade? Não. Aí vem o desafio da nossa gestão. O que eu convido vocês a fazerem? Entra no portal da transparência do Instituto e lá vai ter dados relacionados a investimentos, dados atuariais, vai ter o cálculo atuarial, o estudo atuarial lá no Instituto, no portal da transparência, vai ter outras situações. Analisem a situação lá. Analisem a situação, vejam se está tranquila a situação. E é essa dificuldade que a gente precisa se conscientizar. Por que nós inauguramos esse evento não falando da sua regra de aposentadoria, não falando daquele assunto que talvez seria até mais interessante para você como servidor? Eu quero saber quando eu vou me aposentar, quando e quanto, né? É o que nós falamos lá no início. Para que a gente primeiro tenha conscientização da Previdência. Primeiro a gente tem que ter educação previdenciária, é entender essas necessidades, é entender todo o funcionamento do Instituto de Previdência e não só o que eu quero ou o que eu preciso. Cada vez mais, quando a gente individualiza as nossas necessidades, a gente acaba se perdendo como um todo a nível país, a nível geral dentro do Instituto. Tudo bem? Então os desafios externos, insegurança jurídica, ok, insegurança jurídica, olha, crise econômica, né? Trouxe aqui para vocês, eu tinha falado lá atrás, trago de novo aqui. O PIB, por exemplo, 10 anos perdido, nova década perdida. Isso aqui está na revista oficial do que eu tirei, 10 anos perdido porque o PIB mais baixo desde 1901. Não estou aqui para falar de governante, para falar de A, de B, de C, culpar um, culpar o outro, se é a pandemia, o que aconteceu, se é a política brasileira que está perdida. Não estou aqui para falar nada disso. Estou aqui para falar os dados, e os dados estão aí. Porque deles, não importa, os dados estão aí. O fato é que a gente está tendo essa dificuldade, essa fonte aí da FGV. Tudo bem? Olha, o que veio já para nos ajudar, e eu já estou fechando aqui com vocês, e já preparei as suas dúvidas. Se não conseguir aqui pelo chat, mande lá pelo telefone para a gente, tá bom? Coloca aqui o telefone para a gente de novo, só para o pessoal já ver, e eu começo com as dúvidas enquanto eu vou falando. Olha, tá aqui o telefone, se você quiser já ir preparando o WhatsApp aí, pode preparar. Olha, o que a gente teve aí? A gente teve uma reforma constitucional. Nós tivemos novas normativas, orientações normativas, etc. Para quê? Tudo isso que eu falei do cenário desfavorável, dos desafios na gestão do RPPS, buscou-se ali em algumas normativas minimizar, buscou-se em algumas normativas criar fundamentos, criar situações que minimizem essa questão da sustentabilidade do regime previdenciário. Aí eu vou destacar aqui para vocês 5 delas, que são as mais importantes, talvez, né? Nós temos ainda outra que eu destaco no final, nem trouxe slide, mas 5 delas mais importantes que já foram implementadas aí no Instituto de Previdência de Bertioga. No município de Bertioga já foram implementadas. As 5 estão aí, ó. Primeiro, vem a lei 846 essa lei aí, gente, aqui de cabeça está marcada errada aí, 348, então você já marca aí no papelzinho, é 13.846. De qualquer forma, ela alterou a lei 9.617, criou o artigo 8º-A e o 8º-B.
O que fez então essa lei? A primeira alteração, o que fez essa lei aí? Ela criou mais responsabilidades para gestores de institutos e conselheiros e exigiu maior acompanhamento da gestão de investimentos. Nessa lei veio requisitos para ser superintendente ou presidente aí do Instituto de Previdência, para ser conselheiro. E no ano que vem, em 2022, deve vir pela Secretaria da Previdência a certificação de todos os profissionais envolvidos com a gestão do regime próprio de Previdência Social. O que vai trazer aí? Vai trazer mais qualidade na gestão. Aquele instituto que já tem um bom gestor, ele vai se qualificar ainda mais. Aquele instituto que não tem um gestor que se preocupa com essa situação, vai obrigar que troque o gestor por conta da lei, tá? Então, no caso de vocês aí, vocês têm essa qualidade em gestão, mas vai melhorar a qualidade de gestão. De conselheiros administrativo e fiscal, por exemplo, nunca se exigiu tanto e agora vem essas exigências cada vez mais. Nesse aspecto dessas exigências, vai ser melhorado cada vez mais a gestão do Instituto de Previdência e o acompanhamento desses investimentos. Preciso entender de regras do Instituto de Previdência, preciso entender de regras de gestão do regime próprio, preciso entender de regras de investimentos para entender como acompanhar tudo isso e fazer com que tenha sustentabilidade dentro do regime previdenciário. Se a gente for para o Progestão, por exemplo, que é um programa de certificação dos institutos, aí não são das pessoas, é do próprio instituto. Para você entender como se fosse uma ISO 9001 aí para as empresas privadas, tem uma certificação emitida pela Secretaria da Previdência, que é para os institutos de previdência, que inclusive Bertioga tem essa certificação, que mostra a qualidade do Instituto de Previdência. Essa certificação, por exemplo, vai exigir em alguns níveis outros detalhamentos em gestão, como por exemplo o nível superior para os conselheiros. Então isso pode ser definido em lei local. Tudo bem? Primeira situação, primeira novidade normativa aí que já está em vigor, e essa novidade deve se concretizar aí em 2022 com a necessidade de certificação. Já tem outros requisitos lá exigidos, mas vem a necessidade de certificação, mostrando então que o Brasil é uma norma nacional, isso não é norma de Bertioga, é nacional, que o Brasil vem entendendo essa necessidade e vem cada vez mais trazendo normas previdenciárias para obrigar os institutos a melhorar a sua gestão. Aí o restante das disposições que eu vou trazer agora vieram na emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019. Essa emenda foi a reforma da Previdência e já explico aqui para vocês. A reforma da Previdência, no âmbito nacional, ela veio do governo federal para uma PEC, a PEC número 6, e essa PEC número 6 trouxe, então, regras gerais, até de administração de regime próprio, regras relacionadas aos servidores estatutários e seus benefícios ali estatutários, e trouxe regras previdenciárias. O que aconteceu com essa PEC? No Brasil, a gente sempre teve reformas constitucionais que vinham de cima e se aplicavam a todos os regimes previdenciários. Por discussões políticas, que eu não sei até onde vai nossas discussões políticas a nível nacional, mas nós chegamos a essa situação por discussões políticas lá na Câmara Federal, tiraram Distrito Federal, estados e municípios da reforma da Previdência. E aí você, como eu, ouvimos notícias e ouvimos jornais importantes que não entenderam a situação, falando, olha, estados e municípios estão de fora da reforma. O que eu preciso explicar antes da gente analisar esses slides aí? Olha, antes de analisar esses slides, o que eu preciso explicar? A emenda 103, ela promoveu reforma constitucional? Sim. Ela promoveu reforma da Previdência? Sim. Essa reforma se aplica a estados e municípios ou não se aplica, como falaram os jornais? Se aplica em parte. Para que você já tenha em mente o que fez a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 não mexeu com estados e municípios no que se fala em regras de aposentadoria e regras de pensão por morte, cálculo de aposentadoria e cálculo da pensão por morte. Só isso. Regra de aposentadoria e cálculo e regras de pensão por morte e cálculo. Isso continua com a mesma regra antiga, depende de cada município fazer a sua reforma ou aprovar a sua lei seguindo as normas da emenda 103. É isso que nós entendemos ser adequado. Todo o restante da emenda e todas as outras regras que vieram na emenda se aplicam sim a estados e municípios e já trouxe consequências e impactos nos municípios. Acredito que você aí já deve ter
já deve ter ciência do último item que nós vamos comentar, que é a questão da alíquota de 14%, porque isso deve ter dado alguma discussão no âmbito do seu município. Então, olha, a emenda 103, quando falar não se aplica a Estado e município, não é isso. Ela se aplica. O que não se aplica a Estado e município é aposentadoria e pensão, regra e cálculo, porque isso depende de aprovação de uma lei local, tá bom? No restante, vamos lá, então, falando aqui, primeiro dispositivo, parágrafo 9º do artigo 39, veja, nem é necessariamente algo relacionado à aposentadoria. Para evitar aquela situação do exemplo que a gente trouxe da servidora que ganhava R$2.000 e no fim de carreira foi para R$3.500, trazendo um impacto muito grande, vem a Constituição e veda a incorporação de vantagens e de remuneração no cargo efetivo. Não estamos falando de promoções, progressões e nem adicionais de tempo de serviço. Fiquem tranquilos, isso continua preservado. Isso é como se fosse um plano de carreira do servidor que tem o direito de ter aumentos na sua carreira. Isso tudo bem, porque o aumento é relativo ao cargo efetivo que ele prestou concurso. Tudo bem? Isso aí está tranquilo. A questão aqui, quando a gente fala de vedação de incorporação de vantagens, é aquela que previa algumas legislações quando o servidor, por exemplo, sairia do cargo efetivo e iria exercer um cargo em comissão. Nesse período do cargo em comissão, ele ganhava R$2.000 no cargo efetivo, ia para o cargo em comissão ganhando R$3.500, e algumas legislações locais previam, olha, esse servidor vai ter direito à incorporação dessa diferença. Se ele ficar 10 anos, 5 anos, cada lei previa alguma coisa, 15, 20, eu já vi de tudo, mas ele tinha direito à incorporação dessa diferença. Então eu ganhava R$2.000, ficava no cargo de comissão por 10 anos e incorporava tudo e me aposentava com R$3.500. É exatamente aquele exemplo que eu disse lá atrás. Então, incorporação de função gratificada, de cargo em comissão, tudo isso. A Constituição veio no artigo 39, parágrafo 9º, e ela vedou essa possibilidade. Essa vedação precisa mudar a minha lei no município? Precisa fazer algo para ela valer? Não. Desde o dia 13 de novembro de 2019, considera-se que todas as leis locais que tratam de incorporação foram revogadas pela própria Constituição. Hoje nós diríamos no direito que elas não foram recepcionadas pelo novo dispositivo constitucional. Então essas regras aqui não valem mais. Essas regras previstas aí de incorporação não valem mais. Isso para ajudar a sustentabilidade do regime previdenciário. Outra alteração, parágrafo 6º do artigo 9º, vai determinar ali a instituição do regime de previdência complementar. Lembra no início que eu trouxe? No início eu trouxe lá para vocês, olha, regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar se tornou de instituição obrigatória. Até o dia 13 de novembro de 2021, todos os municípios deveriam ter implementado o regime de previdência complementar. Essa necessidade vem do município, não é mais o Instituto de Previdência que vai cuidar disso. Quem deve implementar o regime de previdência complementar é o município, mas nós sabemos que todos os institutos de previdência estão ajudando nessa implementação. O que é a implementação do regime de previdência complementar? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não muda nada para vocês. Para vocês não vai mudar nada. Vai diminuir a aposentadoria, não muda nada. Muda para os novos servidores, aqueles que ingressarem após a instituição do regime de previdência complementar. Após a instituição do regime de previdência complementar, os novos servidores públicos vão contribuir para o regime próprio, Bertprev, somente até o teto, 6.443 hoje, 6.644 hoje, algo aqui, mais alguns quebrados de centavos, 6.644, esse é o valor do teto hoje. Então, vou contribuir somente até esse valor. Olha, só contribuo até o teto para o Bertprev. Mas se eu ganhar mais que isso? Se você ganhar mais que isso, você vai optar se quer ou não contribuir para a Previdência Complementar. E aí, a Previdência Complementar traz o sistema puro de capitalização. O dinheiro de cada servidor é guardado numa conta e aí, para vocês entenderem, para a gente não delongar muito essa informação em relação à Previdência Complementar agora, depois a gente pode ter outros mecanismos e outros momentos, outras oportunidades, esse valor considere como se fosse uma previdência privada. O município te ajuda a criar sua previdência individual, que vai ser complementar no sistema de capitalização. Isso traz segurança para o município, uma economia para o município, uma segurança para o Instituto de Previdência
e uma economia para o Instituto de Previdência e segurança para o servidor, que vai ver mensalmente o extrato das suas contribuições para a Previdência Complementar. O que nós tivemos informação aí do município para vocês, não foi instituído ainda, mas já está fechando a contratação de empresa para instituir, e aí, pelo que a gente viu, a gente vai participar desse processo também, né? A ABC Prev aí, nós temos um outro técnico, que é Devaldo Fernandes, que deve conversar com vocês sobre isso. Se nós tivermos essa oportunidade aí no município, né, primeiro ficaremos muito felizes e com certeza o próprio Devaldo vai conversar com vocês, trazer essa visão para vocês e talvez fazer até um treinamento específico sobre previdência complementar para que vocês entendam toda essa formatação. Tem alguns detalhes que podem ser alterados ali na formatação disso, então depende de estudos técnicos, de viabilidade, depende de uma análise da situação do município, para depois na implementação a gente analisar todas essas condições atuariais. Tá? Mas não tem impacto nenhum para vocês. No máximo que pode ser feito é que na instituição da Previdência Complementar seja assegurado aos servidores que já estão no regime próprio que eles optem por ir para a Previdência Complementar. E aí fica a critério de vocês e para entender essa opção, depois num novo evento aí com certeza a gente pode detalhar a Previdência Complementar. Tudo bem? Então veio essa obrigação também de instituição da Previdência Complementar. Olha lá, veio essa situação aqui. Desconsidera essa lei que está em vermelho aí, gente, que não tem nada a ver aí com a instituição da Previdência Complementar. Artigo 24. O artigo 24 da emenda 103, de aplicação obrigatória nos municípios também, não depende de fazer nada, está lá o artigo 24 que prevê a limitação na percepção de benefícios quando recebido em conjunto com pensão. O que fez então a emenda constitucional número 103? Olha, ela fez o seguinte: sempre que um servidor receber pensão com outra pensão ou pensão com aposentadoria, não importa, pensão com pensão, pensão com aposentadoria ou até mesmo pensão com duas aposentadorias, no mesmo regime ou em regimes distintos, não importa, a Constituição veio e trouxe assim, olha, como você tem mais de um benefício, você vai escolher um benefício integral. E os outros benefícios eu vou aplicar regras de limitação do valor, é isso mesmo. O valor vai ser diminuído. Se for um benefício de pouco valor, o valor é pouco diminuído. Se for salário mínimo, nem é diminuído. Mas se for passando esses limites de 1, 2, 3, 4 salários mínimos, cada vez que eu ganhe mais no segundo benefício, o segundo benefício diminui ainda mais no meu cálculo. Essa regra veio ajudar e dar fôlego aos institutos. Olha, lembra que eu falei que a pensão por morte eu não tenho a capitalização dos recursos para ela? Então, quando eu envolvo pensão por morte, vem a Constituição agora e diz, olha, se tem pensão por morte acumulado com outro benefício, eu vou limitar esse valor, eu vou diminuir esse valor, porque senão eu não aguento fazer o pagamento. Essa situação, então, trouxe lá o artigo 24 da emenda constitucional número 103. Vale para o município de Bertioga? Vale. Precisa fazer alguma lei? Não. Desde o dia 13 de novembro de 2019, o Instituto de Previdência de Bertioga deve ter já analisado os benefícios aplicando essa regrinha do artigo 24 da emenda 103. E a última análise aí, o artigo 9º, parágrafo 4º da emenda 103, ele determinou a observância da alíquota da União. Veja só que o artigo 9º ele fala que nenhum município, estado, pode ter alíquota de contribuição inferior dos servidores federais. Nessa situação, então, o município de Bertioga teve que fazer sua legislação, adequar a legislação e aumentar a alíquota dos servidores. Você pagava 11% e agora vai pagar ou já está pagando 14%. Desde 31 de dezembro de 2020, que foi um prazo final estabelecido, veio essa necessidade da alíquota de 14%. Essas são alterações que a emenda 103 fez para tentar ajudar, então, os institutos de previdência, o regime próprio de previdência, a manter a sua sustentabilidade. Bem, o que vimos aqui então? Vimos lá atrás a necessidade de administração do regime próprio de previdência, quais são as regras instituídas na Constituição Federal para isso, vimos a questão da repartição de regime capitalista ou simples, aqueles impactos em relação a várias situações, desafios que a gente tem, tanto internos como no cadastro, como nas reestruturações,
como externos, quando a gente fala do envelhecimento da população, da expectativa de vida e tudo mais, e vimos que vem normativas e cada vez tem vindo mais normativas ajudando nessa sistemática. Outra coisa que nós temos pela frente, e não estou falando aqui por Bertioga, mas eu preciso pontuar para vocês, servidores, a necessidade disso, é que vários municípios e estados estão implementando em suas leis locais a reforma previdenciária. Então, diversos estados de São Paulo já fez, vários municípios estão implementando regras novas. Ora, se eu estou vivendo 8 anos mais, eu tenho que mudar a regra que tinha em 98. Se em 98 eu ia me aposentar com 60 anos de idade e ia receber 7 anos de pagamento ali, de pagamento da aposentadoria, 7 anos de aposentadoria, e agora eu estou vivendo 8 anos mais, não faz sentido eu contribuir o mesmo tanto e receber 8 anos a mais de pagamento. A conta não fecha. Então há uma necessidade, como aconteceu nos estados, como aconteceu em outros municípios, uma necessidade da gente revisar essas regras de aposentadoria, conforme vieram aí na emenda 103. Não estou lançando isso em Bertioga, não estou dizendo como vai ser feito, nós fomos contratados apenas para fazer esse seminário com vocês, nós estamos discutindo esses assuntos no município, e aí cabe a cada representante aí dos órgãos, autoridades falar. Então, mas eu quis aqui trazer para vocês, nós temos aqui já essa responsabilidade, estamos implementando em 30 municípios a reforma da Previdência, e todos estão indo, aprovando, e quando a gente faz os cálculos atuariais, a gente vê que todos os municípios, tem um município como exemplo, que é um município que, quando criou o regime de previdência complementar, com muito cuidado, lá em 1993, ele manteve a percepção das contribuições previdenciárias por 10 anos, sem conceder nenhum benefício. Isso trouxe uma segurança muito grande para esse município. E o município sempre fez o repasse das contribuições previdenciárias de forma muito correta. De forma que esse município sempre foi exemplo e sempre teve superávit. É aquele dentro dos 2%, 3% no país, que sempre teve superávit, sempre teve uma situação de economia muito boa para pagamento de benefícios previdenciários. Esse município, mesmo sendo nessa situação, mesmo sendo exemplo, mesmo tendo uma boa gestão, esse município hoje está com déficit atuarial. Então veja que os melhores dos exemplos a nível nacional, mesmo assim, precisa fazer a reforma da Previdência. E isso eu quero dizer e preciso dizer para vocês. Vocês também precisam fazer a reforma da Previdência por todas essas situações que nós elencamos aqui. Tá? Eu preciso trazer as informações técnicas adequadas, não estou aqui falando por nenhuma autoridade local, estou falando como técnico para que vocês entendam todas essas situações. Por isso que os municípios, 2.200 institutos que nós temos no país, estão todos se mexendo para fazer a sua reforma da Previdência e conseguir sair um pouco do gargalo. A reforma da Previdência não me parece ainda ser suficiente, na minha opinião. Se nós vivemos 8 anos mais, eu teria que aumentar 8 anos o tempo de contribuição, 6 anos, e não é isso que está acontecendo. Então é devagarinho que a gente vai ajustando as regras para que a gente consiga dar sustentabilidade para o regime previdenciário. Tudo bem, gente? Eu queria já agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até o momento e vamos então para as perguntas. Vamos ver se chegou alguma pergunta aqui. Coloca de novo na tela, eu quero deixar um agradecimento. Coloca na tela aí de novo o WhatsApp, já está aí, né? Tá correto, né? Esse WhatsApp aí. Queria ver se chegou alguma pergunta aqui. Deixa eu ver no meu WhatsApp. Chegou uma pergunta aqui. Tô aqui. Tatiana de Freitas pergunta assim: há previsão ou prazo para adesão dessas regras, novas regras da emenda 103, a reforma da Previdência aí? Ou seja, o que eu acabei de falar, a mudança das regras de aposentadoria e pensão, tem algum prazo previsto para isso? Olha, eu vou responder 3 perguntas em cima dessa, tá, Tatiana? Eu vou aproveitar a sua pergunta e eu vou responder 3 perguntas. 3 perguntas das que a gente mais ouve aí. Primeiro, há um prazo? Não tem previsão de nenhum prazo. Não tem na emenda constitucional, não tem na Constituição nenhum prazo estabelecido para isso, como acontece na Previdência Complementar, que nós temos o prazo. Aliás, só abrindo parênteses, na Previdência Complementar o prazo é 12 de novembro de 2021, já passou. A Secretaria emitiu um pronunciamento dizendo que apenas que poucos institutos implementaram isso, eu não lembro exatamente quantos, mas pouco, menos de 10% implementaram a Previdência Complementar, aliás, municípios implementaram,
e ela, para fins de fiscalização e emissão do certificado de regularidade previdenciária, o CRP, ela vai exigir isso até 30 de março de 2022. Então, até 30 de março de 2022, se ninguém implementar até ali, vai ficar sem o CRP. Tá? Só para abrir esse parênteses. Então, voltando aqui à pergunta da Tatiana de Freitas. Primeiro, a obrigatoriedade, há um prazo para implementar as regras de aposentadoria e pensão? É isso que eu acabei de falar. A aposentadoria e pensão não foi para os municípios, não chegou nos municípios, estou com as regras antigas. Não tem prazo previsto em nenhuma norma constitucional ou legal ou nacional, não tem. Aí eu vou responder outra pergunta. A obrigatoriedade de implementar isso? Olha, primeira resposta, na minha opinião, sim. Seria aquela pergunta que eu faço para você, olha, eu estou ganhando R$5.000 por mês e estou gastando 6 mil. Aí eu pergunto, tem alguma obrigatoriedade de diminuir os gastos? E aí você vai me responder, evidentemente que tem, né? Tem porque não está dando dinheiro, eu vou entrar em dívida. Isso está acontecendo com todos os institutos de previdência no país. Então, se eu estou gastando mais do que eu tenho, tem obrigatoriedade? Não prevista em lei, não prevista na Constituição, mas tem uma obrigatoriedade econômica para poder ter a sustentabilidade do regime. Então, eu responderia essa pergunta primeiro nesse nível. Se eu for para o juridiquês aqui, para a Constituição, olha, o artigo 40 da Constituição diz que eu tenho que ter equilíbrio financeiro e atuarial no Instituto. Eu não tenho. E aí eu tenho que tomar, então, medidas para cumprir o artigo 40 da Constituição, que fala de equilíbrio financeiro e atuarial. Para tomar essas medidas, então, eu pergunto, não seria obrigatório implementar novas regras? Me parece que sim. Não estou aqui afirmando tudo isso, por quê? Porque tudo está em discussão, né? Todo mundo está discutindo muito esses assuntos ainda e eu tenho que respeitar os órgãos competentes se pronunciarem em relação a isso. Segundo ponto, olha, se a própria Constituição prevê que eu não posso criar benefício previdenciário, majorar ou pagar um benefício sem fonte de custeio adequada. Se o dinheiro que está entrando não é adequado, não é suficiente, não está dando, por que eu não vou implementar essas regras? Por que eu não vou implementar a reforma da Previdência no município? Então vamos lá, não tem prazo, mas eu, Douglas, entendo que sim, há uma obrigatoriedade de implementação disso para a sustentabilidade do regime. Vou responder uma terceira pergunta não feita, mas eu vou responder. Nessa obrigatoriedade, há a obrigatoriedade de implementar as mesmas regras dos servidores federais? Implementar as mesmas regras dos servidores federais? Ou eu posso criar minhas próprias regras? Veja, minha visão. Não vou detalhar aqui, a gente tem até um artigo escrito sobre isso, mas não vou detalhar essa situação. Mas olha, por todos os princípios constitucionais, pela prática disso, sim, as regras devem ser igual aos servidores federais. Não faz sentido que o município vizinho tenha uma regra diferente da minha. Não faz sentido, não fere princípios constitucionais, eu simplesmente trabalhar com a minha regra diferente do outro ente. Nós temos um pacto federativo, nós temos princípio da universalidade previdenciária, temos princípio da isonomia, nós temos a prática disso. Você imagine você vir se aposentar aqui com uma regra mais branda do que no outro município e trazer o tempo do outro município. Como que eu vou chegar no outro município e exigir que ele faça compensação financeira ou previdenciária desse tempo que eu estou utilizando aqui, se a minha regra é mais branda? Então, são situações que vão causar problema e por segurança jurídica, então, eu tenho entendido que sim, nós temos que implantar a Previdência com as mesmas regras dos servidores federais, tá? Essa é a nossa visão em relação à emenda 103. Chegou mais uma pergunta aqui da Cláudia Soares. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí pra gente, vai mandando as perguntas aí pelo WhatsApp que a gente vai respondendo. Ela diz assim, mesmo com o acúmulo de benefícios, como pensão, sejam de regimes diferentes, há redução no valor? Sim. Então, ó, ela está perguntando do artigo 24 da emenda 103. No artigo 24 da emenda 103, ele prevê, inclusive, em regimes diferentes, inclusive no militar, por exemplo. Então, eu tenho uma pensão de militar e vou receber uma aposentadoria no Instituto de Previdência, vai ter limitação de um deles. O que prevê lá o artigo 24? Eu garanto o benefício de maior valor e o benefício de menor valor, eu vou aplicar as regras previstas lá no parágrafo 2º do artigo 24, que vai trazer a limitação desse valor. Como que é as regras lá, só para que vocês já tenham visão? Se eu receber até um salário mínimo, não aplica nada, garante 100%, aí vai receber normal, os dois benefícios.
Se for acima do salário mínimo, aí ele vai aplicando para cada faixa, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e acima de 4 salários mínimos vai aplicando um percentual. De forma que, por exemplo, eu ganho R$4.000 num benefício e R$3.000 em outro. O que eu vou fazer? 4.000 eu recebo integralmente e os R$3.000 vai cair para uns 2.500, alguma coisa nesse sentido, assegurando os dois benefícios, mas num valor menor, já que eu tenho um outro benefício. Essa é a regra do artigo 24. Aí a pergunta, respondendo a pergunta e afirmando na pergunta. Se eu tenho uma pensão lá no regime geral e uma aposentadoria no regime próprio, vou aplicar a limitação? Vai aplicar a limitação. Se eu tenho aposentadoria no regime geral e a pensão aqui no regime, vai aplicar? Sim. E se eu tiver duas aposentadorias no regime próprio, porque eu tenho um cargo acumulável, e tiver duas pensões, por exemplo, espalhadas em outros regimes, vai aplicar? Vai aplicar. Um único benefício no valor integral e os outros 3 vão receber a limitação. Tudo bem, gente? Beleza? Deixa o telefone aí para o pessoal, se tiver dúvida, para mandar. Eu não recebi mais perguntas. Nós temos mais perguntas aqui. Eu acho que é isso, né, gente? Fechamos aqui. Esperar mais um minutinho aí se tiver mais perguntas. Então, tudo isso, gente, para a gente entender o funcionamento do nosso regime, conhecer a nossa Previdência Municipal e a importância da sustentabilidade, do que é nosso. Então, isso a gente precisa entender essas diferenças, desafios e não se preocupar só com o nosso benefício, com a nossa aposentadoria, tá? O que fica aqui de lição de casa aí? O que falta? Vocês já estão contratando, você já passou a instituição da Previdência Complementar. Que isso seja feito até o final de março de 2022, para não vir nada relacionado à Secretaria da Previdência em relação ao CRP e tudo mais. Acredito que há prazo suficiente para essa implementação, não é tão difícil. Eu queria aqui já agradecer a todos vocês. Vou ver se chegou mais alguma pergunta. Não chegou nenhuma pergunta. Então já vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer a todos vocês, a participação de vocês até aqui. Dizer que a gente fica à disposição. Se o pessoal tiver mais dúvidas e quiser, aí o pessoal do Instituto colher essas dúvidas, mandar depois por e-mail, a gente responde isso por e-mail aí para vocês, né? No ano que vem eu quero destacar, já temos aí uma minuta, ou até já foi aprovado pelo Conselho, um regulamento que trata do programa de pré-aposentadoria, de preparação para a aposentadoria. Os servidores que estiverem perto da aposentadoria vão receber treinamentos relacionados às regras de aposentadoria, ao cálculo da aposentadoria, vão receber treinamento relacionado inclusive à qualidade de vida depois da aposentadoria, essa mudança da atividade para a inatividade, e a gente está participando desse processo, então com certeza nós vamos nos encontrar mais vezes. Quero agradecer aqui o presidente do Instituto, o César, todo mundo que participou, a Kátia, a Rejane, todo mundo aí do Instituto de Previdência do BertPrev. É um prazer estar aqui com vocês, trabalhar com vocês. Fico à disposição, qualquer e-mail pode mandar. Muito obrigado pela sua participação até aqui e até a próxima, gente.